Oi, pessoal do nono ano. Estamos iniciando mais uma semana do nosso PET volume 4, tá? Ou seja, a nossa semana 3. Esta semana nós vamos falar um pouquinho sobre as migrações clandestinas, né? E também o chamado tráfico internacional de pessoas. As migrações clandestinas, vocês vão perceber que são aqueles imigrantes que entram de forma ilegal em um determinado país, né? Esses imigrantes, eles não têm acesso a nenhum benefício oferecido pelo governo local, né? E outro detalhe, se eles forem pegos, né, clandestinamente pelos policiais, pelo país, eles vão ser deportados. O que é ser deportado? É você ser preso e mandado de volta para o seu país de origem, né? Lembrando que isso impede você de voltar, você fica punido durante um longo período de tempo. As migrações clandestinas, né, são aquelas pessoas que muitas vezes contratam serviços ilegais para tentar entrar sem a permissão do governo, né? Quando elas conseguem entrar no país, elas acabam realizando os trabalhos que o pessoal local não quer. Né? E por que eles são obrigados a fazerem isso? Porque se eles não fizerem, eles não têm como sobreviver e se forem pegos serão deportados, tá? O tráfico internacional de pessoa, né, ou contrabando de imigrantes, tá? É um dos mais graves problemas que a gente tem hoje com relação à migração clandestina. Essas pessoas são exploradas de forma inadequada, tá? Recebendo às vezes muito pouco, tá? Não tem os direitos humanos preservados, né? E isso traz uma série de consequências sociais para essas pessoas, tá? As atividades, o texto é curtinho essa semana, tá? Na página 53 nós temos as atividades, tá? Então a primeira atividade, vocês têm duas frases e vocês vão dizer qual é o assunto comum a elas, né? Lembrando que a primeira frase fala o seguinte: mulheres e meninas são as principais vítimas do tráfico humano. Tráfico humano, crime começa com promessa de realização de sonhos, tá? Então essas duas frases estão falando sobre o quê? Sobre o tráfico humano, tá? Na letra B, vocês vão dizer que tipo de mulher, que tipo de pessoas estão vulneráveis a isso. A primeira frase já fala mulheres e meninas. Então vocês vão ver que a questão número 1 é a interpretação dessas duas frases. A questão 2, vocês vão dizer o que são imigrantes clandestinos e se eles possuem o mesmo os direitos de do que quem entra de forma legalizada. A questão 3 vai falar um pouquinho do processo de globalização, tá? E por que alguns países têm dificultado a entrada de imigrantes, né? E aí vocês vão responder a seguinte pergunta: as medidas políticas legais têm feito diminuir a quantidade de imigrantes nos países desenvolvidos? Vocês acham que essa política que tem sido usada nos dias de hoje, elas têm feito com que a migração reduza? Né? A opinião de vocês é importante. A questão 4 é a questão do tráfico internacional de pessoas, se vocês já viram isso no noticiário, né? Se você já ouviu algum assunto, alguma coisa sobre o assunto, né? Se você nunca ouviu nada, pesquisa um pouquinho o que é o tráfico de pessoas, né? Por que as pessoas se sujeitam a esse tipo de coisa e quais são as consequências disso? E a última questão as máfias deixam os clandestinos à deriva, né? A máfia é o grupo de pessoas que quer levar os imigrantes clandestinamente, tá? Quais são as consequências disso? Aí tem 5 ideias, 5 frases, né? 5 perguntas para vocês refletirem e elaborarem uma conclusão. A primeira delas é: quais problemas vividos por imigrantes ilegais você leu nessa semana? Se você não ouviu nada, pesquise um pouquinho, né? Quais são os problemas que os imigrantes que vivem de forma ilegal passam, né? Não tem moradia, acabam ocupando lugares inadequados, se sujeitando a qualquer tipo de trabalho, recebendo muito pouco. Então, deem uma lida, é importante vocês terem essa noção dos problemas mundiais, tá? Com isso, a gente termina a nossa semana 3 e faço um lembrete a vocês, tá? É fundamental o envio das atividades para os professores, tá? Como vocês bem sabem, essas atividades estão contando como carga horária de vocês. Se vocês não interagem, não mandam perguntas, não mandam as atividades,
vocês vão ser considerados como desistentes. A nossa escola postou um comunicado essa semana falando da importância de estarem enviando as atividades. Então, se você já enviou, ótimo, parabéns. Se você ainda não enviou, por gentileza, o quanto antes, tá bom? Boa semana de estudos e, como de costume, estou à disposição. Até mais!